E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo da aritmética básica. E o tema da nossa aula de hoje é divisão de números naturais. Já vimos as três operações básicas anteriores, que foram a adição, a subtração e a multiplicação. Vamos entrar agora na divisão, que geralmente é onde o pessoal tem mais dúvidas, não é isso? Vamos ver direitinho aqui como é que funciona aí a divisão de números naturais. Depois a gente parte para os números inteiros, racionais, irracionais, por aí vai, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, aqui está o sumário da nossa aula. Num primeiro momento eu vou apresentar para vocês quais são os elementos da divisão. Bem tranquilo, é interessante a gente saber essa nomenclatura. Em seguida, eu vou apresentar 4 tipos de notações para a divisão. Notação é apenas o símbolo para você entender que ali será realizada uma divisão, tá bom? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a tabuada da divisão. Vocês verão que a tabuada da divisão depende diretamente da tabuada da multiplicação. E é importante a gente saber especificamente a da multiplicação. E por fim, veremos como funciona o algoritmo da multiplicação. Nessa aula eu não vou explicar o passo a passo do porquê que esse algoritmo funciona. Eu apenas vou mostrar como é que ele funciona, tá certo? Então vamos lá. Bom, imagina a seguinte situação. Você quer pegar um número dzão, D maiúsculo. Esse aqui é o símbolo de dividir. E você quer dividir por um D minúsculo. E esse resultado gera o número Q. Beleza? Isso aqui, divisão entre dois números, vai resultar aqui um número Q. Nessa divisão, pessoal, é importante vocês saberem que esse Dzinho aqui ele tem que ser diferente de zero. Tá? Não existe divisão por zero. Beleza? Então, esses três caras que vocês estão vendo aqui, eles ganham nomes. Olha só. O Dzão, o D maiúsculo, ele é chamado de dividendo. O D minúsculo, ele é chamado de divisor. Tá? E o resultado da divisão, que eu estou representando por Q, é chamado de quociente. Inclusive está errado aqui, né? Tá? Quociente. Quociente, beleza? Então, dividendo, divisor e quociente. Lembrando que o divisor tem que ser diferente de zero. Tá aí os elementos da divisão. Vamos ver agora a notação para a divisão. Tem essa daqui, ó, 6 dividido por 2, que é o tracinho com os dois pontos. Os dois pontos com o tracinho no meio. Nós temos essa outra aqui, 6 dividido por 2, que é apenas dois pontinhos. Essa notação aqui ela é utilizada geralmente em escala, quando a gente estuda escala. Escala é um conteúdo aí também da matemática básica que nós iremos estudar. Outra notação é no formato de fração, 6 sobre 2, ou então 6 meios. Nós ainda vamos estudar fração também. E essa outra notação também é uma notação de fração, só que escrita de um modo diferente, né? Escrito com essa barra aqui, meio que vertical, tá? Aqui eu coloco uma observação, ó. Em certas situações, quando formos trabalhar com divisões que envolvam números negativos, nós colocamos estes entre parênteses. Então, geralmente, quando a gente está trabalhando aí com números negativos, é interessante colocar esses números entre parênteses, para a coisa não ficar muito confusa. Porque imagina, se não tivesse aqui, por exemplo, parênteses, ficaria uma confusão a respeito do símbolo de divisão, né, dessa notação de divisão com negativa. Ficaria uma coisa meio desorganizada. A gente coloca aí os parênteses nos números negativos, tá certo? Beleza, vamos dar continuidade. Bom, a respeito da tabuada da divisão. É importante a gente saber essa tabuada e mais ainda saber a tabuada da multiplicação, porque a gente utiliza ela direto no algoritmo da divisão, quando a gente está dividindo um número por outro, tá? Por exemplo, aqui, ó, 18 dividido por 3. É interessante você já saber de cabeça que esse resultado vai dar 6. E como é que você sabe que esse resultado dá 6?
basta você pensar o seguinte: qual é o número que vezes 3 dá 18? É o 6. A gente sempre vai pegar essa ideia no algoritmo da divisão. Um número que, multiplicado por outro, chegue perto do cara que a gente quer dividir. Sempre, sempre vai ser isso, tá? Então, vamos pegar outro exemplo aqui para ficar mais claro. Por exemplo, aqui, quanto é que dá 56 dividido por 9? Aí você pensa, qual é o número que vezes 9 dá 56? É o 6. Por isso que eu disse que a tabuada da multiplicação ela é até mais importante que a da divisão, porque a da divisão é obtida através da tabuada da multiplicação, certo? Então, muito importante aí pra gente, para que a gente consiga desenrolar o algoritmo da divisão de forma correta e rápida. O tempo em uma prova é escasso. Continuando, chegamos agora no algoritmo da divisão. É o seguinte, como é que a gente monta esse algoritmo? Aqui, pessoal, a gente coloca o dividendo, a gente faz esse esqueminha aqui, o jeito brasileiro aí de dividir. Em outros locais do mundo eles fazem de outra forma, mas aqui no Brasil a gente faz assim. Coloca esses dois tracinhos e aqui, entre os tracinhos, coloca o divisor. A gente começa a desenrolar o algoritmo, que eu vou mostrar já já para vocês como é que funciona. Depois que a gente está desenrolando o algoritmo, aqui embaixo do divisor nós vamos obter o quociente, que é o resultado da divisão, e nós vamos obter um resto nessa divisão. Aí esse resto ele pode ser igual a zero e pode ser diferente de zero, que eu coloquei aqui nessas observações. Quando uma divisão ela obtém um resto igual a zero, nós dizemos que ela é uma divisão exata. Essa é a primeira observação aqui, ó. Quando o resto da divisão é igual a zero, R igual a zero, dizemos que ela é exata. É o tipo de divisão mais maravilhosa que tem, porque você não precisa estar trabalhando com o resto, a questão dos decimais nem iria entrar nessa situação, tá? Então é uma divisão bacana. Só que também nós temos a divisão quando o resto é diferente de zero. E essa divisão nós chamamos ela de não exata, tá? Por enquanto, quando a gente aqui, né, nessa aula nós estamos trabalhando com números naturais apenas. Nós veremos que quando a gente encontrar um resto diferente de zero, a gente vai parar, tá bom? Mas quando a gente tiver de posse aí dos números racionais, a gente pode continuar essa divisão não exata, mesmo quando o resto não é igual a zero. Que aí é o caso onde a gente vai encontrar os números com vírgula, né, que são os números decimais. E aqui tem uma terceira observação que ela é muito, muito importante. Ela diz assim, ó, nos dois casos acima, tanto nessa primeira observação quanto nessa segunda observação, vale a seguinte relação. O dividendo vai ser igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. Pessoal, essa relação aqui, ela sempre é válida. Vocês verão que nos exemplos que eu irei fazer já já, eu vou escrever sempre isso aqui. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Lembrando, né, pessoal? O divisor tem que ser diferente de zero. Já tinha mencionado isso para vocês anteriormente. E o resto, obrigatoriamente, tem que ser um número menor do que o divisor. Porque se ele for maior que o divisor, dá para a gente continuar a divisão. Então, via de regra, o resto é sempre menor que o divisor. Tá bom? Bom, já falei muita coisa, né, para vocês. Eu acho que agora está na hora de entrar nos exemplos, ver de fato como é que esse algoritmo funciona. Mas vou repetir novamente o que eu disse lá no início da aula, na parte do sumário. Explicar bem direitinho, o passo a passo, o porquê que cada passo está funcionando, a gente vai fazer isso em outra aula, tá? Que é chamada Como Funciona o Algoritmo da Divisão. Então vamos lá. Exemplos, item A aqui. Nós queremos realizar essa divisão. 856 dividido por 3. 853 dividido por 3. Bom, temos aqui o dividendo, temos aqui o divisor. Olha como é que funciona o algoritmo. Pessoal, nós não vamos pegar o número todo e dividir pelos 3, não. Tá? A gente não é uma calculadora, não dá para fazer isso de forma tão rápida mentalmente. Então, qual é o procedimento? A gente começa a pegar partes do número. Vamos pegar o 8 aqui, ó. Vamos pegar esse 8 e tentar dividir por 3.
Olha só. Aí você tem que pensar aqui no quociente. Qual o número que vezes 3 seja igual ao 8 ou então chegue perto do 8? Vocês pensando, olha aqui onde entra a questão da tabuada, a importância da tabuada, principalmente da multiplicação. É o 2, né? Por quê? 2 vezes 3 dá 6 e 6 chega perto do 8. Nota que se eu colocasse um 3 aqui, 3 vezes 3 daria 9 e passaria do 8. Né? Tem que ser um número que chegue perto ou seja igual ao número que está aqui, no dividendo. Então, 2 vezes 3, 6. Aí a gente, de 6 para 8, falta quanto? Quantas unidades? 2, né? Beleza, esse é o primeiro passo. Segundo passo, você nota que esse 2 não dá para dividir por 3. Obviamente, isso sempre vai acontecer. Então, a gente tem que baixar o segundo número que vem aqui, o 5. A gente vem e baixa o 5. E aí, vem uma regrinha que a gente sempre vai utilizar. Toda vez que você baixa um número, você tem que dividir. Toda vez que baixa um número, tem que dividir. Então, agora nós temos 25. Quanto é 25 dividido por 3? Aí você tem que pensar o seguinte. Qual é o número que vezes 3 chegue perto de 25? Tabuada novamente, né? Que é o 8. 8 vezes 3 dá 24. Para 25 resta 1. Agora a gente tem que baixar o 3 aqui, ó. Porque 1 não divide para 3. A gente baixa o 3, obtém 13. Novamente. O número que eu tenho que colocar aqui é um número que, vezes 3, chegue perto do 13. Quem que é esse número? Novamente a tabuada entra em jogo. É o 4. 4 vezes 3 dá 12. Para 13, resta 1. Aqui a gente para a nossa divisão, porque eu não tenho mais números para baixar. Então o resto da minha divisão foi 1. O quociente da minha divisão, 284. Isso aqui é uma divisão não exata. Nossa resposta aqui é 284. Agora, lembra daquela terceira observação que eu coloquei para vocês? Que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto? Pois é, ela vale aqui, ó. 853 é igual a 3 vezes 284 mais 1. Aí. Dividendo é igual o divisor vezes o quociente mais o resto. Isso aqui é uma divisão não exata. Por que ela é uma divisão não exata? Porque o resto deu diferente de zero. Tá bom? Tranquilo, né? Show. Vamos para o item B. No item B nós queremos dividir 276 por 12. Vamos lá. Se eu pegar o 2 não dá para dividir por 12. Então, eu tenho que pegar aqui o 27. É isso? Qual é o número que vezes 12 chegue perto de 27? É 2, né? 2 vezes 12 dá 24. Para 27, 3 unidades. Esse 3 não divide por 12, a gente baixa o 6. Vou pegar o 6 aqui. Fica 36. Vou repetir novamente a regra que eu havia repetido aqui. Toda vez que a gente baixar um número, a gente tem que dividir. É isso? Aconteceu aqui no item A com 5, quando eu baixei, com 3, quando eu baixei. Bom, quanto é 36 dividido por 12? Ou seja, qual é o número que vezes 12 dá 36? É fácil essa, né? É 3. 3 vezes 12, exatamente 36. Esta aqui dá 0. Acabou a divisão. Essa daqui foi mais simples do que o item A. Nosso resultado foi 23. Novamente, pessoal, aquela relação, ó, dividendo 276 é igual ao divisor 12 vezes o quociente mais o resto aqui que foi 0. Não é isso? Só que nessa situação a divisão ela é exata. Ó. O resto deu igual a 0. Inclusive eu não precisaria nem colocar esse 0 aqui, né? Fica subentendido. Então isso aqui é uma divisão exata. Certo? Tranquilo, né? Aqui eu coloquei uma nota, ó, dizendo o seguinte, que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Beleza? O que é que isso quer dizer?
que o que a divisão faz, a multiplicação desfaz, e vice-versa. Tanto é que vocês notam que a tabuada da multiplicação e da divisão elas estão intrinsecamente ligadas, não é isso? Vamos ver mais exemplos. Esses casos aqui, pessoal, que eu vou mostrar para vocês agora, C, D e mais à frente aí o item E, são casos que geralmente o pessoal se embanana. Mas seguindo as regras que eu mostrei para vocês, não tem como errar. Vamos ver aqui. Aqui nós temos 648, queremos dividi-lo por 6. Isso? Bom, o 6 aqui, ó, eu sei que divido por 6, né? Dá 1. 1 vezes 6, 6. Para 6 aqui fica 0. É isso? Agora a gente tem que baixar um número aqui. Baixo 4. E lembra da regra que eu falei para vocês? Toda vez que a gente baixa um número, tem que obrigatoriamente dividir? Pois é. Quanto é 4 dividido para 6? Aí vocês, eita professor, não tem como. Como é que eu vou dividir 4 para 6? Qual é o número? Pense aí comigo. Qual é o número que vezes 6 chegue perto do 4? Não pode passar. Aí vocês estão pensando, dizendo, e se a gente colocar 1 aqui, será que vai? Não. 1 vezes 6 dá 6. Então já passaria do 4, né? Não, pessoal. O número que a gente tem que pôr aqui é o 0. Olha só. Por quê? 0 vezes 6, 0. Para 4, resta 4. Certo? Então, quando a gente baixar e não der para dividir, a gente coloca um 0 no quociente e faz esse procedimento. Por isso que alguns professores dizem o seguinte: eu baixei esse 4 aqui e não deu para dividir, baixo 8. Só que se você baixar dois números seguidos, você coloca 0 no quociente. Então, é essa a justificativa do porquê. Agora, como eu fiz todo o procedimento aqui, eu vou baixar o 8. Obtendo agora o 48. E dá para dividir. Não é isso? 48 dividido para 6. Qual é o número que vezes 6 chegue perto do 48, ou seja, o próprio 48? Pela tabuada é o 8, né? 8 vezes 6, 48. Para 48, nada. Uma divisão exata aqui. Onde é que o pessoal geralmente erra nesse tipo de questão? Não colocar esse 0 aqui no quociente. Aí eles encontram 18 como resposta. Só que se você fizer 18 vezes 6, não vai chegar nunca em 648. Cuidado aí com isso. Então aqui nossa resposta é 108. Novamente, também vale aquela relação que eu mostrei para vocês anteriormente. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. O resto aqui para a gente é 0. Tá? Vamos para o item D agora. O item D é 4.440 dividido por 37. Bom, 4 não divide para 37. Então vamos pegar aqui 44. Beleza? Vou fazer aqui de vermelho. 44 dividido para 37. Dá apenas 1. Né? 1 vezes 37, 37 para 44. A diferença aqui é de 7 unidades. 7 não divide para 37. A gente tem que baixar esse 4 que está aqui. É isso? Toda vez que a gente baixa o número, tem que obrigatoriamente dividir. 74 dividido para 37. Ou seja, qual é o número que vezes 37 chegue perto de 74? Ou seja, o próprio 74. É 2, né? Dá para a gente notar isso. 2 vezes 37. 74. Para 74, nada. E esse 0 aqui, professor, que restou? A gente desce ele. Desce o 0. Só que como é a nossa regra? Toda vez que a gente baixa o número, desce o número, tem que dividir. E quanto é 0 dividido para 37? Isso é fácil, né? 0. 0. Você vai pegar nada e dividir para uma quantidade, vai dar nada. E aí, 0 vezes 37, 0. Para 0, 0. Fica até umas contas meio que esquisitas, né? 0 menos 0. Mas dá pra gente fazer isso aqui de forma mais rápida, né? De cabeça até. Não precisar terminar tudo. Mas o resultado aí deu 120.
Inclusive, alguns professores, quando chega nesse estágio aqui final, que tem um zero para dividir por alguma coisa, a gente já traz o zero para o quociente diretamente. Pode fazer isso, tá? A gente ganha tempo com isso. Traz logo o zero para o quociente, 120. Vou escrever novamente a relação que a gente vinha vendo desde do primeiro item. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. A gente está vendo até o momento mais divisões exatas, né? Resto deu zero, resto deu zero. A próxima também o resto vai dar zero. Mas o que eu quero focar aqui é essa questão do baixar e ter que dividir. E começar a colocar zeros onde a pessoa geralmente esquece que tem que colocar. Ou então não sabe que tem que colocar. Bom, de todos os itens, esse item é o mais bacana, porque eu tenho certeza que se eu colocasse uma questão dessa daqui para alunos, né, que estão aprendendo a divisão, iriam sair muitas dúvidas. Muitas mesmo. Vou pegar aqui, 13.104 dividido por 13. Olha essa daqui como vai ser bem diferente. O 1, ele não divide por 13, então a gente tem que pegar o 13 aqui por completo, não é isso? 13 dividido por 13 dá 1. Aí 1 vezes 13, 13, para 13, nada, não é isso? Agora a gente tem que baixar 1 aqui. Pô, baixei 1. Só que olha só, 1 não divide para 13, só que a gente tem que dividir obrigatoriamente. Porque a regra é, baixou, tem que dividir. Então pensem, qual é o número que vezes 13 chegue perto do 1? Bom, como vocês já viram os itens anteriores junto comigo, vocês vão dizer, tem que colocar o zero aqui, né? 0 vezes 13, 0, para 1, 1. Feito esse procedimento, né, realizei a divisão, coloquei 0 no quociente, tenho que baixar o próximo número aqui, que é o 0. Baixo o 0, obtenho 10. E agora? 10 dividido por 13, 10 é um número menor que 13. Então a gente tem que seguir a mesma ideia. Qual é o número que vezes 13 chegue perto do 10? Note que se eu colocar 1 aqui, vai passar de 10, né? Vai dar 13. Então eu tenho que pôr aqui o 0 novamente. Então 0 vezes 13, 0. Para 10, 10. E agora eu tenho que baixar o 4 que está aqui. Vou baixar esse 4. Obtendo 104. Agora sim. 104 dividido por 13. Quanto é que dá? Eu acho que é 8, pessoal. 8. 8 vezes 13 dá exatamente o 104. O resto aqui fica 0 e a gente finalizou a divisão. Notem, pessoal, que depois que eu obtive o 1 aqui como resto, eu tive que baixar o 0 e o 4. Eu tive que baixar dois números, né, seguidos. Baixar dois números seguidos dessa forma é a mesma coisa que colocar dois zeros no quociente. Ou seja, eu poderia ter feito essa conta aqui bem mais curta, né, engolindo aí, entre aspas, esses passos. Só que eu tinha que explicar para vocês de onde foi que surgiu esses dois zeros aqui no meio, tá? Não apenas dizer que isso é baixar. Se você baixar dois números, você tem que acrescentar dois zeros, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula aí sobre divisão de números naturais. Espero que vocês tenham compreendido aí tudo direitinho. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se teve alguma coisa nessa aula que agregou no seu conhecimento, se inscreve aí no canal, compartilha com um colega para ele saber um pouquinho aí de divisão e aguardem as próximas aulas. Valeu e até a próxima!